Nosso sonho é o Brasil. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o Luiz Campos, do podcast Caipira Memorial, da Frente Sol da Pátria. Eu vim falar hoje sobre uma artista muito especial, porque hoje é o dia dela, hoje é o dia muito especial. Hoje é dia 12 de agosto, né? E se ela estivesse viva, se ela estivesse entre nós, Clara Nunes faria 80 anos hoje. Clara Nunes, que para muitos, eu inclusive, é a maior cantora brasileira de todos os tempos, ou uma das para outras pessoas, né? Para muita gente, ao menos, ela é a maior intérprete de samba de todos os tempos, para mim inclusive. Para algumas pessoas ela é uma das, né? Gosto é subjetivo, né? Mas sem dúvida ela é uma artista que simbolizou, que soube capturar com pouquíssimos outros a essência do povo brasileiro, né? Clara Nunes, que muita gente não sabe, né? Era mineirinha do interior. Muita gente acha que ela era carioca, né? O que é compreensível. Muita gente achava, principalmente quando ela surgiu, que ela era baiana, né? Porque ela cantava, né? Muitas músicas sobre a Bahia, sobre a cultura afro-brasileira. Então muita gente achava que ela era por causa da roupa também, né? Muita gente achava que ela era baiana, mas ela era do interior de Minas Gerais, né? Ela tem uma formação, um percurso musical muito curioso. O pai dela era violeiro, o pai dela tocava viola caipira, o pai dela era violeiro de folia de reis, né? Então, talvez essa coisa do interior do Brasil profundo já estivesse no DNA dela, né? É curioso também a gente lembrar que, é óbvio, né? Eu disse aqui que Clara Nunes é uma das maiores intérpretes de samba de todos os tempos, e essa é a imagem que ficou associada para ela, obviamente. Mas é interessante a gente lembrar que ela não começou como uma cantora de samba, né? E é curioso também de pensar, quando a gente fala nas três maiores intérpretes de samba da década de 70, né? Clara Nunes, Beth Carvalho e Alcione, nenhuma das três, interessante isso, né? Nenhuma das três começou como cantora de samba, né? A Beth Carvalho, o primeiro álbum dela é mais voltado para uma MPB mais tradicional, que o pessoal gostava de chamar MPB de festival, né? Daquela do final, ali, da segunda metade da década de 60. Alcione era uma cantora, por incrível que pareça, mais ligada a uma coisa meio jazzística, meio Ella Fitzgerald, aquela coisa, né? Que, se vocês prestarem atenção, ainda está no canto dela, né? E Clara teve um início de carreira ainda mais errático, né? Onde ela penou ali para ter uma identidade própria. Como cantora de rádio, né? Quando ela começou, cantora da noite, esse pessoal cantava de tudo, né? Isso era o que denotava um bom artista. A pessoa cantava o que o público pedia, né? E quando ela começou a carreira dela, ela saiu ali do interior de Minas e ela foi para, no primeiro momento, tentar a carreira em Belo Horizonte, né, na capital mineira. E ali ela começou a fazer um certo sucesso, né? Ficou bem conhecida. E todo artista naquela época, quando você fazia um certo sucesso, o próximo passo era ir para o Rio de Janeiro, onde, né, toda a indústria cultural, toda a indústria fonográfica estava dividido, claro, um pouco com São Paulo, né? Mas ainda assim, ainda era o Rio de Janeiro. Os três primeiros álbuns da Clara, ligados ali ao Carlos Imperial, né? Carlos Imperial, que era um grande produtor, um grande empresário, né? Foi empresário do Roberto, do Erasmo, de muita gente da Jovem Guarda, né? São álbuns que eu particularmente gosto, mas são álbuns que muita gente considera fracos, né? Esses álbuns, eles pecam muito, como eu disse, de uma falta de uma identidade. Vocês podem perceber, ouçam, né? Porque assim, a gente fala muito sobre música, tem muita biografia boa, mas ouçam os discos, né? A melhor maneira de você conhecer um artista é ouvindo, né? Muita gente aí na internet fala sobre os artistas e nem ouviu os discos direito, né? Muita gente vai na Wikipédia
lê lá e, enfim, faz uma pesquisa, o que é importante, mas música se entende ouvindo, né? E esses 3 primeiros discos da Clara são um pouco confusos ali, você vê que tem algumas coisas, alguns boleros, tem samba canção, daquele bem romântico, né? Eu não quero usar cafona aqui, porque eu não gosto muito dessa definição. Eu, particularmente, gosto muito de samba canção, né? Algumas coisas, às vezes, tendendo para a música jovem da época, né? A Jovem Guarda. Então, assim, você vê que é o famoso balaio de gato, né? E venderam pouquíssimo. Todos os 3 foram fracassos de venda, né? No terceiro até tem ali um flerte com samba, né? Você passa, eu acho graça, né? Que é um sambinha que fez um certo sucesso e tal, mas assim, foram discos que não venderam muito, né? Então Clara tinha essa insatisfação, já tinha uma certa vontade de se aproximar do samba, mas a gravadora não permitia muito. Existia também um certo preconceito na época de que mulher não vendia muito disco, né? Que o que vendia disco, o que vendia álbuns eram os cantores masculinos, né? E de certa forma era. Claro, no futuro foi a primeira a romper esse preconceito, né? Mas como surgiu a Clara sambista, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo ama, que está no inconsciente coletivo. Quando eu falo para você de Clara Nunes, vocês pensam, né? Vestido branco, dançando, orixás, né? Clara, ela foi convidada para fazer um show no final da década de 60 em Angola, em Luanda, e ali foi o grande despertar para ela. Ali ela percebeu, ali ela se reconectou com suas raízes mestiças, com as raízes afro-brasileiras, e ali ela percebeu que esse era o caminho dela, né? O caminho da música brasileira, mas que bebia na mãe África, o caminho da música brasileira que dialogava com essas espiritualidades, né? Com o candomblé, com a umbanda, com as encantarias de maneira geral. E aí ela foi, né? E voltou para o Brasil e brigou com a gravadora. Não, eu quero ser uma cantora de samba, eu quero repaginar o meu estilo, repaginar a minha imagem, né? Clara, ela teve dois homens muito importantes na carreira dela, né? 2 homens que a gente pode dizer que mudaram fases, né, na carreira dela. E eu considero que Clara teve 3 fases, né, na carreira dela. Essa fase de incerteza, nessa fase inicial de música romântica, né, música jovem, enfim, bolero. Ela teve uma pequena fase ali no final de transição, antes de se tornar uma cantora de samba, onde ela tentou flertar também com a música de festival. Ela chegou a participar de alguns festivais, mas nada digno de nota. Não teve classificação, não teve sucesso nem nada. Teve um pequeno momento ali, né? Mas ela tem essa fase, nessa primeira fase, ela tem a fase de samba, propriamente dito, né? E ela tem uma terceira fase, a fase final, onde ela ainda é uma cantora de samba, obviamente, mas ela refina um pouco esse estilo. Os arranjos são um pouco mais refinados, você tem quartetos de cordas, você tem flertes com outros ritmos, né? Ela começa a cantar baião também, ela começa a cantar ijexá, que são outros ritmos afro-brasileiros, além do samba, né? Ali ela se torna uma espécie de uma pesquisadora de outros ritmos, não só afro-brasileiros, né, mas ritmos nordestinos, etc. Aí, como você estava dizendo, né, ela tem 2 grandes homens, né? A entrada dessas pessoas na vida dela e na carreira artística dela marca essas mudanças de fase. Nessa primeira fase, a gente tem que falar do Adelson Alves, que era um produtor musical, era um radialista, era um jornalista. Ele tinha um programa na Rádio Carioca, né, no final da década de 60, começo da década de 70, chamado Amigos da Madrugada, que era um programa que resgatava o samba de morro, o samba raiz, o samba tradicional, e essa era a fama dele. Muita gente ali começou a fazer sucesso, Paulinho da Viola, por exemplo, porque Adelson tocava suas músicas no programa, ele resgatava toda essa turma mesmo, né, o Candeia e etc. E ele foi contratado, ele foi chamado para ser o produtor dessa primeira fase sambista, né, ou da segunda fase de maneira geral, da Clara Nunes. E aí ele não só ele, claro, partiu também de um desejo dela, mas ele trouxe muitas ideias também, né, de buscar esses cantores, esses compositores tradicionais, para que Clara gravasse. Uma presença
mais forte da imagem afro-brasileira, né? As roupas brancas, como eu disse, né? Ali nesse momento, em 71, no disco chamado Clara Nunes, ouçam, ali começa a Clara Nunes de verdade, ali começa essa metamorfose da Clara Nunes, na Clara Nunes que a gente conhece, e é um disco maravilhoso. Como a partir daqui, na minha opinião, Clara tem uma das discografias mais consistentes da música brasileira. Não tem um disco ruim, não tem nenhum, né? Ela vai numa constante ali até o fim da sua vida, infelizmente jovem, né? Mas muito consistente, muito bom, né? E aí a Adelson traz essa coisa, né? Mais raiz para ela, né? Sambas enredos, sambas de morro, e Clara vai se tornando a sambista mais bem sucedida da década de 70, influenciando um monte de gente, né? As pessoas, inclusive existe uma polêmica de que Beth, que se tornou uma sambista um pouco depois de Clara Nunes, se existia essa polêmica de que a Beth imitava a Clara, né, com a roupa branca também, né, uma cantora que não era de samba e que virou uma cantora de samba, né, existia um pouco essa rivalidade, né. Obviamente Beth negava, né, mistérios e polêmicas da música, né. A Alcione é um pouco posterior, na década de 70, mas uns anos depois já, né, mas existia essa grande briga aí. A gente tem que lembrar que mulheres cantoras de samba na época eram poucas, por incrível que pareça, né? Você tinha a Elza Soares, que já era anterior, né? Já era bem anterior a Clara e Beth, mas estava ali no período um pouco sumida, né? Não estava numa fase tão boa, foi preterida, inclusive, a favor da Clara na sua gravadora. Você tem gente como a Dona Ivone Lara, que é também uma diva, uma deusa do samba, muito mais veterana, mas que foi gravar bem depois, né? Talvez pelo próprio sucesso da Clara, da Beth, né? Enfim. Eu gosto de pensar que cantoras como Clara e Beth, elas pavimentaram o caminho para o retorno de muita gente antiga, muita gente boa do samba, que pôde finalmente, quase no final da vida, gravar, né? O próprio Cartola, por exemplo, Cartola que começou a gravar já na segunda metade dos anos 70 já. Então, gente como Clara, gente como Beth, cantando esses nomes, levando esses nomes para a grande mídia, não só para os admiradores de samba, eu acho que são muito responsáveis, né, por a gente estar falando de nomes como esses agora, né? E disse, né, Clara teve um segundo homem importante na sua vida, que foi seu esposo aí, até o fim da vida, que foi o Paulo César Pinheiro, o genial Paulo César Pinheiro, aí um dos maiores compositores, um dos maiores poetas da história do samba, que tem uma carreira solo curta, pequena, né? Ele gravou pouco, ele mesmo, né? Muita gente gravou ele, né? Mas ele gravou pouca coisa, mas que é maravilhosa também. E aí ele, quando ele casa com Clara, ele também se torna, né, seu produtor. Clara rompe com Adelson. E o Paulo César traz como eu disse agora há pouco, esse refinamento, essa sofisticação para a música de Clara, que se torna, de certa forma, muito mais uma cantora de MPB do que uma cantora de samba. Ela jamais abandona o samba é o grande carro-chefe, né? Mas, como eu disse, você tem arranjos mais bonitos, quartetos de cordas, orquestras, se torna um pouco mais elegante a música dela, não é aquele samba mais cru, né? Eu amo as duas fases, né? E aí ela começa, e o que eu acho louvável, eu acho maravilhoso, a gravar estilos de outras regiões do Brasil, né? Ela gravou muitos baiões também, muitos ijexás, né? Que é um ritmo mais baiano e tal. É claro também que a gente não pode falar de fases super definidas, assim, nada na música é tão simples assim, né? Você tem momentos de transição, por exemplo, né? No seu álbum de 72, que teoricamente seria o segundo álbum da fase samba, ela grava Caetano Veloso, por exemplo, né? É uma belíssima gravação de Clarice, do Caetano Veloso, né? Que mistério tem Clarice. Um arranjo, eu gosto particularmente mais da versão dela, talvez, do que da própria versão do Caetano. É linda, né? A Clara tinha essa coisa quente na voz dela, né? Essa coisa forte, assim, uma voz encorpada,
herdeira de Ângela Maria, que era uma das influências dela, né? Elisete Cardoso, ela bebe nessa fonte, né? Ela não era uma intérprete dada a roubos, a exageros, né? Como uma Elis Regina ou uma Gal Costa, por exemplo. Não criticando, eu gosto muito do estilo das duas também, né? Mas ela era uma cantora um pouco mais contida, um pouco mais voltada ao sentimento do que à técnica. Claro, ela tinha muita técnica, tinha uma voz belíssima, né? Mas ela era uma cantora... eu acho que ela compreendeu que, como ela era uma cantora basicamente de samba, de música tradicional, o sentimento importa muito mais do que a técnica, né? Ela não tinha... como outros cantores, a própria Elis, né, a Alcione que eu citei, essa influência jazzística, né, via bossa nova talvez, né? Clara era uma cantora popular na sua acepção, no seu sentido mais profundo, né? Uma cantora do povo, né? Tanto que ela foi a primeira mulher a vender mais de 400 mil cópias no Brasil, né? Ela rompeu esse preconceito, né? Esse tabu que existia, né? Outras cantoras vieram depois e venderam muitos discos, se tornaram muito populares também, né? A Maria Bethânia, um pouco tempo depois também, né? Então, claro, ela foi pioneira de várias maneiras, né? A mulher cantando samba, vencendo os preconceitos, existe um pouco disso, né? A mulher não pode cantar samba, a mulher não vende disco, ela levou a macumba, levou o candomblé, levou a umbanda para a mídia, e existia, nesse ponto ela também foi pioneira, né? Para quem conhece e para quem estuda música brasileira, existiu de certa forma um boom, eu não quero usar moda, né? Mas existiu aí uma tendência na década de 70 de muita gente cantando sobre as religiões afro-brasileiras. É claro, né? Você tem, por exemplo, os afro-sambas, que são anteriores, né? Existia isso na década de 60 já, mas na década de 70 ficou ainda mais forte. E para estilos que às vezes a gente nem associa com religiões afro-brasileiras. Rony Von, por exemplo, né, na sua fase ali boa, né, na sua fase ainda meio psicodélica, meio rock and roll, abordou temas afro. Duplas caipiras, né, várias duplas caipiras, Tião Carreiro, Bardinho, Zita Carreiro e Carreirinho, um monte de gente começou a cantar músicas sobre umbanda, sobre orixás, sobre candomblé, né? E eu gosto de pensar que Clara foi uma das grandes responsáveis por isso, né? Clara, ela teve esse dom de transitar entre o muito popular, porque ela era uma cantora de povão, né? Ela não era uma cantora de elite como a própria Elis, né? Hoje em dia a gente pensa nesses cantores, né? A gente fala MPB, o próprio Milton Nascimento. Esse rótulo MPB ele é um pouco traiçoeiro, porque eles não eram grandes vendedores, né? Eles eram cantores, artistas, intérpretes, compositores, enfim, que eram mais voltados para um público de classe média, um público universitário, né? Um público mais letrado, né? O que vendia era Roberto Carlos, Amado Batista, né? Que o pessoal gosta de chamar de cafona, né? Quem mais? Moacir Franco, né? essa turma que vendia, Agnaldo Timóteo, esses eram os verdadeiros popstars, né? da época. E Clara, ela era uma mulher que vendia muito, ela tinha essa coisa refinada, né? Principalmente ali da segunda metade da década de 70, mas ela gravou compositores que eram cult, né? Candeia, Nelson Cavaquinho, mas ela era do povão, né? Ela vendia, ela cantava para o povo, né? E ao mesmo tempo ela agradava os estudiosos da música brasileira, né? os eruditos da música brasileira. Eu acho que ela foi única nisso, né? Ela foi única em muitas coisas. Esse próprio percurso dela, se descobrindo enquanto cantora de música brasileira mesmo, né, de música popular, é quase uma jornada iniciática, né? Ela se descobre ali, ela viaja para a África, ela tem um choque cultural, né? Eu acho que guardadas as devidas proporções, é o nosso caminho
dentro da busca da cultura brasileira, dentro do conhecimento da música brasileira, né? Muitas pessoas às vezes crescem ouvindo música brasileira, né? Eu, graças a Deus, tive esse privilégio, né? Na casa dos meus pais, de crescer ouvindo música brasileira, a tal da MPB por parte da minha mãe, a música caipira, né? A música sertaneja por parte de meu pai. Mas quando a gente é muito, muito criança, muito jovem, talvez a gente nem perceba, né? A gente talvez, quando fica um pouco mais jovenzinho, mais adolescente, vai para outras coisas internacionais. Que, vejam bem, não estou falando contra a música internacional aqui, né? É para se ouvir também, eu gosto de muita coisa de fora. Mas às vezes a gente... E eu conheço muitos amigos, muitos camaradas que tem isso, né? Que tem aquele clique com a música brasileira. Naquele momento percebe, gente, a música desse país é única. Não existe lugar nenhum no mundo que faça uma música tão linda, tão variada, tão profunda, tão bela, tão emocionante, enquanto a música brasileira. É claro, né, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem uma cultura, a América profunda, né, tem uma cultura belíssima, tem muita coisa sendo produzida, que foi produzida, mas na minha opinião, nem eles vencem o Brasil, né, mesmo com seus bluesmen maravilhosos, seus jazzistas, seus cantores folk maravilhosos. O Brasil ainda é mais foda do que qualquer outro lugar no mundo, né? Onde mais a gente tem uma Clara Nunes, né? Onde mais a gente pode entender, e só o brasileiro, desculpem os estrangeiros, mas só o brasileiro, assim como só um brasileiro pode entender um Guimarães Rosa, assim como só um brasileiro pode entender o carnaval, assim como só o brasileiro pode entender a música caipira tradicional, assim como só um brasileiro pode entender o forró, só um brasileiro pode entender Clara Nunes, só um brasileiro pode entender o samba de verdade, né? O gringo pode ouvir, pode gostar, né? Assim como a gente gosta de um monte de coisas de outros lugares, né? Mas só o brasileiro entende o Brasil, né? O brasileiro não vai entender a Rússia nunca como o russo entende, por exemplo, né? Por mais que você coloque a bandeirinha da Rússia ali no teu perfil, que você escreva em cirílico, né? Não adianta. Eu particularmente penso assim, né? Então nós somos felizardos por a gente ter Clara Nunes que, por um lado, infelizmente morreu jovem, né? Estaria fazendo 80 anos, que ela teria produzido, né? Você compare, por exemplo, com a carreira da Beth, né? Beth até morrer também, né? Produziu muita coisa, anos 80 dentro, anos 90, muita coisa ruim, muita coisa maravilhosa. A Alcione está aí também, né? Ainda gravando. O que teria acontecido, né? Se ela tivesse viva ainda, né? Perguntas, né? Conjecturas, sonhos, né? O que teria acontecido se Clara tivesse ficado sempre produzida pelo Adelson Alves? Ela seria uma cantora de samba toda a carreira, né? Adelson descobriu um monte de gente boa, descobriu o João Nogueira, por exemplo, né? Vejam o naipe, né? Como teria se sofisticado sua música se Paulo César Pinheiro tivesse continuado, né? Produzindo? Clara manteria essa constância na sua música? Ou teria fases não tão boas? Jamais saberemos, né? Mas ela tem aí praticamente uma década de música no auge, né? É triste, né, pra gente pensar por isso, mas por outro lado eu acho bonito ao mesmo tempo, né? Quando um artista se vai jovem, a gente guarda para sempre a imagem dela jovem, né? A gente às vezes pensa, né? E eu converso com muitos amigos, poxa, o Milton Nascimento tá tão velhinho, né? Ele já não canta tão bem, a voz já não é a mesma, os shows são um pouco tristes por um lado, né? De você ver ali a decair de um artista, né? Poxa, a Gal Costa não canta mais 10% do que ela cantava. Onde estão aqueles agudos maravilhosos, aquela interpretação, né, da Gal Costa e tal? Talvez a gente estivesse falando isso da Clara também hoje em dia, né? Então a gente guarda, né, o artista sempre jovem na nossa memória. Isso por um lado é bonito, né? O artista que se vai jovem, a lembrança dele é de um artista no auge, né? E Clara, eu acho que como poucos artistas brasileiros, ela sobrevive no inconsciente coletivo. Clara, ela é mais do que uma artista. Clara, ela é uma imagem, né? Ela é quase um arquétipo ali de uma cantora, né? Se eu pedir para vocês pensarem numa artista que já faleceu, a própria Elis Regina, que também faleceu jovem, né? Vocês vão pensar na Elis, aqui na imagem dela, né? Nas músicas dela, mas cada um vai pensar de um jeito.
né? Você vai pensar a Elis nos festivais, você vai pensar a Elis de cabelo curto, você vai pensar a Elis em tal época, né? Quando eu falo para vocês, pensem na Clara Nunes, vocês vão pensar na Clara Nunes de vestidão branco, de cabelão, dançando e tal. Ela teve outras fases, mas a Clara, ela tem essa coisa icônica, né? Clara se tornou um símbolo de brasilidade, né? Não é por acaso, né? Ela tinha vários apelidos que foram colocados nela durante a carreira, né? Alguns a chamavam de a mineira, né? Alguns a chamavam de sabiá, que é belíssimo, né? Pelo seu canto. E alguns a chamavam de mestiça, né? A mestiça Clara Nunes, o que eu acho maravilhoso. Porque a nossa cultura é mestiça. Boa parte de nós somos mestiços, somos pardos, né? Mas a nossa visão de mundo, o nosso espírito, independente se você é um caboclinho do interior do Brasil, se você é um neto de alemão, de italiano, se você é um negro, se você é um filho de japonês que veio para cá, a nossa visão de mundo, a nossa alma coletiva, nosso espírito coletivo, ele é mestiço, né? Não só português, indígena e africano, o canto das três raças, né, de Clara, mas mestiço de tudo, né, de todos esses povos que vieram depois, né, dos italianos, dos alemães, dos portugueses, né, que vieram depois também, né, teve a primeira chegada dos portugueses, mas os portugueses depois também, já no século XX, que chegaram depois, japoneses, tudo, né, o Brasil, ele é um povo novo, né, engraçado, né, eu penso que a música de Clara, ela é uma visão artística, uma visão musical do que, por exemplo, Darcy Ribeiro escreveu, né, de um povo novo, né? Todos esses povos aqui, eles foram absorvidos por essa alma coletiva, deglutidos por essa antropofagia metafísica do povo brasileiro, e nasceu um povo novo, né? Um povo que é todos esses, mas não é todos esses, né? É um povo novo. E Clara cantou essa novidade tropical que é o povo brasileiro, né? Uma menina não era negra, né? Mestiça, né? Alguns vão dizer branca, né? Que cantava os orixás, né? Que celebrava a Bahia, que celebrava o Rio de Janeiro, o Morro, que celebrava os orixás, que celebrava o Brasil todo, né? Ela era plural, existiram muitas Clara Nunes dentro dessa imagem, né? E ela, de certa forma, ela é uma padroeira, né, de todo mundo que ama e que descobre, que investiga, né, esses cantores que eram grandes pesquisadores, né? Tem que citar aqui, eu não posso gravar esse vídeo sem citar Nara Leão, por exemplo, né, que com certeza dá um outro vídeo, né? A própria Clara, né, e muitos outros aí que investigavam, né? Então, né, a Inesita Barroso, né? Quem mais? Tem um monte de gente. O Marcos Pinheiro, do Discos Marcos Pinheiro, né? Que não era um cantor exatamente, né? Era um produtor, né? Mas era um grande investigador do Brasil Profundo, da música do Brasil Profundo. Tem um monte de gente aí, né? Essas pessoas, elas têm que ser exemplos para quem ama a cultura brasileira, faróis, né? Vários sóis ali que nos iluminam e nos guiam de exemplo, né? De conhecer, ir para o mundo, sair do seu condomínio, né? Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa anti-condomínio, sair do seu condomínio, ir conhecer a cultura do seu país, da sua região, do seu estado, da sua rua, da sua cidade, enfim, ela está viva para quem se mostra, né? E todo o percurso de Clara é muito bonito, ele mostra isso, né? De uma pessoa que amava o Brasil, de que amava o povo. Vejam as capas de vários discos, né? Com crianças ali dançando, com as pessoas festejando, né? Para quem não conhece, eu recomendo muito, assim, revisitem, busquem conhecer, escutar toda a discografia da Clara, inclusive se vocês tiverem tempo, tiverem paciência, em ordem cronológica, para vocês perceberem essas transformações que eu fui contando aqui para vocês, né? De uma cantora de boleros, de samba canção, para uma cantora de samba raiz, para uma cantora
de samba enredo, para uma cantora de sambas sofisticados, para uma cantora de ritmos brasileiros, de tudo, né? Isso é lindo, isso vale mais do que muito livro sobre cultura brasileira, vale mais do que muito estudo, do que muito artigo. Repito, eu bato muito nessa tecla, eu sei que eu posso estar um pouco repetitivo aqui, mas a melhor maneira de conhecer a música brasileira, a cultura brasileira, é vivendo a cultura brasileira, ouvindo a cultura brasileira, né? Não caiam aí no conto da carochinha de muitos especialistas, de muitos acadêmicos que falam. Claro, a teoria é importante, você tem que ler, você tem que estudar, né? Para você conhecer o que acontece, como proteger a cultura, etc. Isso é importante, não estou negando. O Campos aqui está dando um discurso anti-intelectual, anti-academia. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Mas a cultura é viva, a música é viva. É a melhor maneira de conhecer. Então, peguem os discos, ouçam. A gente grava aqui, né, vídeos, programas, lives. Tem um Caipira Memorial, né? Para quem não conhece, vão lá no Caipira Memorial. Em breve o Caipira Memorial vem aqui pro canal do Sol da Pátria também. A gente cita muita coisa, né? Não fiquem só nisso, não. Vão buscar a fonte. E conhecer artistas como Clara, por exemplo, Nara Leão, etc. Rolando Boldrin, né? Não posso deixar de falar do grande Rolando Boldrin. Se esse país fosse mais justo, Rolando Boldrin deveria ser o nosso eterno ministro da Cultura. Mas conhecer artistas como esses você abrir um portal para um monte de outros artistas, para um monte de outros compositores, um mundo infinito, fascinante. Você vai conhecer o Candeia, você vai conhecer o Nelson no Cavaquinho, você vai conhecer a própria carreira do Paulo César Pinheiro, ritmos regionais que vão te encantar, e você vai atrás desses ritmos. Então, esse vídeo, já encaminhando para o final, que já está com mais de meia hora, ele tem 2 propósitos, né? Celebrar a memória eterna de Clara Nunes, que é imortal, que continua viva no coração de todo mundo que ama a cultura brasileira e serve, como eu disse, como um farol que nos ilumina, que nos guia, que nos mostra, né, o que é a cultura brasileira. E fazendo gancho com isso, uma proposta para que vocês escutem, né, para quem não conhece a carreira dela, que vá escutar, que vai escutar mais samba, que vai escutar mais música caipira raiz, que vai escutar mais baião, que vai escutar mais milonga, enfim, música de todas as regiões. Porque o brasileiro tem que ouvir isso, né? Não pare de ouvir teus rock, não, entendeu? Eu também gosto. Mas dê uma chance para a música brasileira. Eu acho que entre o jovem, principalmente, né, existe um certo preconceito quanto a essa música bem brasileira, né? Infelizmente até no meio nacionalista, né? Por um lado eu fico feliz que parece que as pessoas estão redescobrindo muita coisa, né? E mais feliz ainda por um pouco ser mérito nosso, né? Mérito do Sol da Pátria. Eu me sinto um pouco responsável, né? Por contribuir para isso. Outros camaradas também, né? Aí fica um abraço para eles, né? O camarada André Luiz, o camarada Alex Camosto, o camarada Everton Alípio e muitos outros também, né? Que estão aí há anos da dissidência brasileira, promovendo, né, a cultura de suas regiões, a cultura brasileira, o samba, a música caipira, a música nordestina. Então eu acho que muita gente tem se interessado, tem despertado para isso. Muita gente vem falar comigo, sabe? Poxa, Campos, eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas pelo trabalho de vocês e tal. Então, assim, eu me sinto um pouco mais feliz, eu sinto já um pouco satisfeito, um pouco realizado por contribuir para isso, né? E novamente, eu quero que vocês façam isso, né? Vão escutar gente maravilhosa como Clara Nunes, tá certo? Porque é um universo fascinante, é um universo brasileiro no seu sentido mais intenso, né? E poucos artistas foram mais brasileiros, mais intensos do que Clara Nunes, né? A mineira mais carioca, mais baiana do Brasil. É isso, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa prosa aqui. A gente volta aí em breve com mais vídeos sobre cultura brasileira, Caipira Memorial. Se Deus quiser, volta em breve a maior lenda da internet brasileira, a volta do Caipira Memorial. Eu estou prometendo há mais de ano que esta bagaça, esse trem volta, mas vai voltar, acredita em mim. E é isso, né? Acompanha aí o canal do Sol da Pátria, a gente vai falar sempre sobre esses temas aí. Não aceite imitações, aceite só os dissidentes originais que falam sobre cultura brasileira. Abraço a todos.